Quando Elisa voltou para casa, o silêncio foi a primeira coisa que incomodou Daniel. Não era o silêncio comum de uma casa vazia. Era um silêncio estranho, como se os móveis estivessem observando, como se o ar tivesse esquecido como circular. Ele tentou ignorar. Afinal, depois de tudo o que aconteceu, qualquer coisa pareceria diferente. O acidente tinha sido grave. O médico usou palavras que Daniel não conseguiu repetir depois. Trauma, risco, milagre. Elisa passou dias desacordada, ligada a máquinas que respiravam por ela. Quando finalmente abriu os olhos, todos disseram a mesma coisa. Ela sobreviveu. Mas ninguém disse que voltaria a ser a mesma. No começo eram detalhes pequenos, tão pequenos que Daniel até se sentia culpado por notar. Elisa sempre foi falante. Mesmo nos dias difíceis, ela preenchia os espaços com histórias, comentários, perguntas. Agora falava pouco. Respondia com frases curtas, como se cada palavra precisasse ser medida antes de sair. Você está bem? Ele perguntou na primeira noite em casa. Ela demorou alguns segundos para responder. Estou. Só isso. Daniel sorriu, tentando se convencer de que era normal. Ela tinha passado por algo enorme. Claro que ia precisar de tempo. Mas então vieram outras coisas. Ela começou a trocar hábitos. Não gostava mais do café que sempre pediu. Passou a acordar antes do sol, mesmo tendo sido uma pessoa que odiava madrugar. Parou de usar perfumes, todos. Disse que o cheiro não combinava. Não combina com o quê? Ele perguntou, tentando manter o tom leve. Elisa apenas deu de ombros. Comigo. Aquilo ficou na cabeça dele. Comigo. Não com o momento, não com a fase. Comigo. Ainda assim, Daniel insistia em racionalizar. Trauma muda as pessoas. Ele pesquisou, leu relatos, viu vídeos. Tudo apontava para a mesma coisa. Mudanças eram normais. Só que aquilo parecia mais do que mudança. Parecia substituição. Ele percebeu isso de verdade numa tarde de domingo. Daniel decidiu fazer uma surpresa. Preparou o prato favorito dela. Era uma receita antiga, que Elisa tinha aprendido com a avó. Ele lembrava de cada detalhe, porque ela sempre fazia questão de ensinar, rindo quando ele errava, corrigindo, explicando o porquê de cada ingrediente. Quando colocou o prato na frente dela, esperou ver algo acender no olhar. Mas Elisa apenas observou. O que foi? Ele perguntou. Nada. Você nem provou ainda. Ela pegou o garfo, experimentou e fez uma expressão leve, quase educada. Está bom. Está bom. Não era o tipo de resposta dela. Nunca foi. Você não gosta mais? Daniel insistiu. Eu gosto. Não parece? Elisa olhou para ele e por um instante houve algo estranho ali. Não era irritação, nem tristeza. Era análise, como se estivesse tentando entender o que ele queria ouvir. É só comida, ela disse. Daniel sentiu um aperto no peito. Elisa nunca diria aquilo. Nunca. Naquela noite ele demorou a dormir. Ficou observando ela deitada ao lado, respirando calmamente, como se nada estivesse errado. Mas estava. No meio da madrugada, ele acordou com um som. Elisa não estava mais na cama. Daniel se levantou devagar e seguiu até a sala. A luz estava apagada, mas a janela deixava entrar um pouco do luar. Ela estava ali, parada, de frente para o espelho. Elisa? Ele chamou baixo. Ela não respondeu. Ele se aproximou mais. Amor! Então ela falou, mas não para ele. Ainda não. Daniel congelou. O que você disse? Elisa piscou, como se estivesse despertando. Você acordou. Com quem você estava falando? Ela olhou para o próprio reflexo por um segundo antes de responder. Com ninguém. Daniel não insistiu. Não naquela hora. Mas algo dentro dele começou a se quebrar. Nos dias seguintes, ele passou a prestar mais atenção. Pequenos lapsos começaram a aparecer. Elisa esquecia nomes de pessoas próximas. Confundia datas importantes. Em um momento particularmente estranho, ela chamou Daniel por outro nome. Um nome que ele nunca tinha ouvido antes. De quem é esse? Ele perguntou, tentando não demonstrar o desconforto. Ela franziu a testa, como se estivesse confusa. Eu não sei.
E aquilo não parecia mentira, mas também não parecia normal. A dúvida começou a crescer dentro dele, silenciosa e constante. Não era só mudança, era como se Elisa estivesse aprendendo a ser Elisa. Uma noite, enquanto ela tomava banho, Daniel fez algo que nunca imaginou fazer. Pegou o celular dela. Ele não sabia exatamente o que estava procurando. Talvez uma explicação simples. Talvez algo que provasse que tudo aquilo tinha um motivo real, concreto. Mas o que encontrou foi nada. Sem mensagens estranhas, sem contatos desconhecidos, sem pistas, até que abriu o bloco de notas. Havia apenas um arquivo, sem título. Ele hesitou por um segundo antes de abrir. E então leu. Ela ainda está aqui. Daniel sentiu o coração disparar. Abaixo havia mais linhas. Eu consigo sentir. Ela não gosta de mim. Ela quer voltar. As mãos dele começaram a tremer. Passos vieram do corredor. Ele largou o celular rapidamente, voltando para o lugar exato onde estava. Elisa saiu do banheiro enxugando o cabelo. Está tudo bem? Ela perguntou. Daniel forçou um sorriso. Está. Ela o observou por um segundo a mais do que o normal. Você parece estranho. Só cansaço. Elisa assentiu, mas não parecia convencida. Naquela noite ela dormiu rápido. Daniel não. Ele ficou encarando o teto enquanto as palavras ecoavam na cabeça. Ela quer voltar. Voltar de onde? Voltar para onde? E então veio o pensamento que ele tentou evitar desde o início. E se aquela não fosse Elisa? No dia seguinte ele decidiu testar algo. Pegou uma caixa antiga, cheia de fotos e lembranças. Sentou-se ao lado dela no sofá. Lembra disso? Mostrou uma foto dos dois em uma viagem. Elisa olhou, inclinando levemente a cabeça. Sim, o que aconteceu nesse dia? Ela demorou. Nós viajamos. Daniel sentiu um frio subir pela espinha. Para onde? Mais silêncio. Não lembro. Ele pegou outra foto e outra. As respostas eram sempre vagas. Incompletas ou erradas. Mas o mais assustador não era isso. Era a forma como ela reagia. Elisa não parecia frustrada por não lembrar. Parecia incomodada por estar sendo testada. Por que isso é importante? Ela perguntou finalmente. Porque são nossas memórias? Ela olhou para ele com aquele mesmo olhar estranho de antes. Talvez sejam só suas. Aquilo atingiu Daniel como um golpe. Antes que ele pudesse responder, Elisa se levantou e foi até o quarto. A porta se fechou. E o silêncio voltou. Mas agora não era só desconfortável. Era ameaçador. Mais tarde, quando Daniel criou coragem para entrar no quarto, encontrou Elisa sentada na cama, olhando para as próprias mãos. Eu não pedi para estar aqui, ela disse sem olhar para ele. Daniel parou na porta. O que você quer dizer com isso? Ela levantou o olhar devagar. E pela primeira vez, havia algo ali, algo que não era dela. Eu estou tentando, ela continuou, mas ela não para. Quem? Elisa inclinou levemente a cabeça e sorriu. Um sorriso que Daniel nunca tinha visto antes. A sua esposa. Daniel sentiu o chão desaparecer sob os pés. E naquele momento ele entendeu uma coisa terrível. A mulher que voltou para casa não estava sozinha. E talvez nunca tivesse estado. Daniel não dormiu naquela noite. Ele ficou sentado na sala, com as luzes apagadas, tentando juntar as peças de algo que não fazia sentido. A frase não saía da cabeça dele. A sua esposa. Dita daquele jeito, com aquele sorriso. Não era confusão. Não era trauma. Era certeza. Quando o sol começou a nascer, ele percebeu que precisava de respostas, mesmo que tivesse medo delas. Elisa ainda estava no quarto. Ou quem quer que estivesse ali. Ele respirou fundo antes de abrir a porta. Ela estava acordada, sentada na cama, exatamente na mesma posição da noite anterior, como se não tivesse se movido por horas. Você ficou acordado, ela disse antes mesmo que ele falasse. Daniel travou por um segundo. Como você sabe? Ela deu de ombros. Eu sinto. Aquilo causou um arrepio imediato. Daniel decidiu não rodear. Quem é você?
Silêncio. Ela olhou diretamente para ele. Não havia mais tentativa de parecer normal. Eu ainda não sei completamente. Isso não é resposta. É a única que eu tenho. Daniel fechou a porta atrás de si. Então explica melhor. Ela respirou fundo, como se escolher palavras fosse difícil. Quando eu acordei, eu já estava aqui. Ela tocou o próprio peito, dentro dela, mas não sozinha. E Elisa? Um pequeno sorriso surgiu, mas não era de alegria. Não, ela está aqui também. Então, por que ela não fala comigo? A expressão dela mudou levemente. Porque ela não consegue. Daniel sentiu o estômago revirar. Mas você consegue. Eu consegui primeiro. Aquilo parecia uma disputa, uma ocupação. Um corpo, duas presenças. Daniel passou a mão no rosto, tentando se manter firme. E aquelas anotações no seu celular? Ela hesitou. Eu precisava entender. Entender o quê? Quem eu sou e quem ela é. Daniel se aproximou mais um passo. Descobriu? Ela demorou a responder. Descobri que ela não me quer aqui. Um silêncio pesado caiu entre eles. E você quer estar aqui? Ele perguntou. Ela olhou para as mãos novamente. Eu não escolhi, mas agora que estou, eu existo. A forma como ela disse aquilo era assustadoramente sincera. Você está tomando o lugar dela. Eu não quero tomar. Ela levantou os olhos, mas ela está fraca. Então você está aproveitando? Eu estou sobrevivendo. Daniel não soube o que dizer. Aquilo não parecia um monstro, mas também não era sua esposa. Era algo entre os dois. Nos dias seguintes, a convivência virou um equilíbrio frágil. Às vezes, Elisa parecia quase normal. Outras vezes, completamente distante. E, em raros momentos, ela mudava. A primeira vez aconteceu no meio de uma conversa. Você lembra do nosso primeiro apartamento? Daniel perguntou, tentando mais uma vez. Ela estava quieta, olhando pela janela. Lembro, respondeu. Mas dessa vez, havia algo diferente. Tom. A forma. Daniel se inclinou para a frente. O que você lembra? Ela virou o rosto rapidamente. A cozinha pequena. Você reclamava do fogão? O coração dele disparou. Elisa? Ela piscou, confusa. O quê? A voz tinha mudado de novo. Você estava diferente agora. Eu? Ela parecia genuinamente perdida. E então levou a mão à cabeça. Eu ouvi. Você. Daniel congelou. Ouvi o quê? Breeze. Você me chamando. O ar ficou pesado. Elisa, você está aí? Ela fechou os olhos com força. O corpo inteiro tensionou. Eu estou... A voz saiu fraca. Diferente. Familiar. Daniel sentiu os olhos marejarem. Meu Deus. Ela abriu os olhos e agora não havia dúvida. Era ela. A Daniel. A voz tremia. Tem alguém aqui? Antes que ele pudesse responder, o corpo dela se contraiu. Como um choque. Ela levou as mãos à cabeça, respirando rápido. Não, murmurou. E então, de repente, parou. O olhar mudou. O rosto relaxou. E quando ela falou de novo, você não devia fazer isso. Daniel deu um passo para trás. Você tirou ela. Não fui eu. Então o que foi? Ela o encarou séria. Ela tentou voltar forte demais. Isso machuca. Daniel sentiu uma mistura de raiva e desespero. Você está prendendo ela. Eu não estou prendendo ninguém. Pela primeira vez, ela elevou a voz. Eu estou segurando o que dá para segurar. Silêncio. As palavras ecoaram. Segurando. Como se aquilo pudesse quebrar. Como se o corpo não suportasse duas presenças ao mesmo tempo. Daniel passou a mão no cabelo nervoso. Isso vai matar ela? A pergunta ficou no ar. Ela não respondeu imediatamente. Isso já era uma resposta. Eu não sei, disse por fim. Daniel sentiu o chão sumir. Mas vai matar uma de nós. A honestidade crua doeu mais do que qualquer mentira. Nos dias seguintes, Daniel começou a tentar algo diferente. Se existiam duas ali, talvez pudesse ajudar Elisa a ficar mais forte. Ele começou a falar com ela, mesmo quando a outra estava presente. Contava histórias, relembrava momentos, mostrava fotos.
Tocava músicas que marcaram a vida deles. E pouco a pouco, Elisa começou a aparecer mais. Por segundos, depois minutos. Sempre fraca, sempre com dor. Mas estava lá. E toda vez que aparecia, dizia a mesma coisa. Não deixa ela ficar. A outra presença começou a mudar também. Ficava mais irritada, mais instável. Você está ajudando ela? Disse uma noite. Eu estou ajudando minha esposa. E eu? Daniel hesitou. Essa pergunta não tinha resposta simples. Você também merece existir, ele disse com dificuldade, mas não assim. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Se eu sair, eu deixo de existir? Daniel não respondeu, porque sabia a verdade. Provavelmente sim. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou sentada na cama, olhando para o vazio. Eu não pedi por isso, disse quase num sussurro. Daniel sentiu um aperto estranho no peito. Pela primeira vez, ele teve pena, mas o amor falava mais alto. Eu preciso dela. Ela fechou os olhos. Eu sei. Na manhã seguinte, tudo chegou ao limite. Elisa começou a tremer de repente, como se o corpo estivesse em curto. Daniel correu até ela. Ei, olha para mim! Ela caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Não dá mais. E uma voz disse. Eu estou aqui! Outra respondeu. As duas vozes, misturadas, conflitando. Para! Daniel gritou sem saber com quem falava. Ela levantou o rosto. E por um instante, as duas estavam ali. Eu não quero sumir, disse uma. Esse é o meu lugar, disse a outra. Daniel se ajoelhou na frente dela desesperado. Elisa, escuta minha voz. Os olhos dela focaram nele. Daniel, volta para mim. Lágrimas escorreram. Eu estou tentando... O corpo dela se contraiu de novo. Um grito. Silêncio. E então ela desabou. Daniel segurou o corpo dela, o coração batendo descontrolado. Elisa! Elisa! Nada. Segundos que pareceram horas. Até que ela respirou fundo. Lentamente. Abriu os olhos. Confusa. Assustada. Mas presente. Daniel? Ele congelou. A voz, a expressão, o olhar. Elisa, ela começou a chorar. Eu voltei. Daniel a abraçou com força, como se tivesse medo de perder de novo. Você voltou. Ela tremia. Ela sumiu. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Não era pesado, não era estranho. Era vazio, mas um vazio tranquilo. Dias se passaram. Elisa foi melhorando. As memórias voltaram. Os hábitos também. Ainda havia medo. Ainda havia dúvidas. Mas ela estava ali. De verdade. Uma noite, enquanto se preparavam para dormir, Elisa ficou em silêncio por um tempo. Daniel. Oi? Eu lembro dela. Ele ficou tenso. Lembra? Ela assentiu, olhando para as mãos. Ela estava com medo. Daniel não respondeu. Ela não era má. Eu sei. Elisa respirou fundo. Eu acho que ela só não queria desaparecer. O quarto ficou em silêncio. Daniel apertou a mão dela. Mas você não desapareceu. Ela olhou para ele e sorriu. Dessa vez, sem dúvida alguma, não, a luz foi apagada. E pela primeira vez desde o acidente, o silêncio voltou a ser apenas silêncio.